Fala pessoal, vou gravar esse vídeo ainda aqui, né, durante a espera, né, dos preparativos, né, do parto da nossa matriz GP50 1093 da Granja Peru, né? E eu quero aproveitar esse intervalo, nesse momento que a gente está nessa expectativa dela parir. Eu estou olhando assim para baixo, pessoal, por isso aqui, ó, que eu estou bem na frente dela, né? Estou aqui aguardando, estou aqui de plantão, olhando, e sempre que eu vejo algum movimento estranho, alguma coisa, eu vejo. Mas voltando ao vídeo, eu quero aproveitar esse momento para fazer esse vídeo justamente falando sobre isso. Hoje o Naldo me mandou umas imagens e falou comigo acerca do pó de bolacha. Pessoal, eu já utilizei o pó de bolacha, eu já utilizei a farinha de trigo, eu já utilizei o resíduo de macarrão, da indústria de macarrão. Eu já utilizei várias coisas, tá certo? Para o suíno de engorda. É aquela história, né? Vamos colocar assim em panos miúdos, né? O que é a ração alternativa? Vamos nós para o ser humano, né? Para os seres humanos. Nós somos pessoas que, se quisermos ter uma vida saudável, nós devemos comer alimentos saudáveis, né? Se quisermos permanecer magros, se quisermos permanecer com corpos atléticos, ou então adquirir músculo, né? A aquisição de músculo nada mais é do que a aquisição de carne, né? Então a gente precisa se alimentar de uma fonte de quê? De proteína, né? Se a gente quiser adquirir energia e gordura, ou então energia para que depois essa energia se transforme em gordura, a gente tem que adquirir, a gente tem que consumir, melhor dizendo, carboidrato. Então é o que eu venho explicando para o pessoal acerca da alimentação alternativa. Se tu tens como buscar essa alimentação alternativa, se tu tens essa fonte de alimentação alternativa, ótimo, né? Quanto menos tu gastar na tua produção, quanto menos tu gastar na tua criação, maior vai ser o teu lucro. Mas tu precisas colocar na ponta do lápis a questão do custo-benefício, né? O meu amigo Du, da Granja Shekinah, um grande abraço, Du, é daqui de Maceió, né? Da cidade vizinha aqui, a minha, da nossa capital aqui de Alagoas. O Du tem uma criação de suínos voltado, né, onde 70% dos seus animais se alimentam de ração alternativa, né? E assim, o Du, eu vejo lá, o Du tem um trabalho imenso para produzir essa ração alternativa. Um trabalho imenso, porque não é só pegar a ração e colocar, você precisa ir coletar esse alimento alternativo, você precisa muitas vezes processar, como tem um vídeo, né, de uma visita que nós fizemos na granja dele, ele precisa cozinhar boa parte dessa alimentação e estocar, guardar, ter um local para que guarde essa alimentação, né? Os animais deles são perfeitos, pessoal, são animais lindos. Vimos lá uns animais Pietran, vimos lá uns animais Pietran com Duroc, excelentes, lindos mesmo. Assim, então dá para criar? Dá para criar, né? Eu não aconselho você colocar esse tipo de alimentação alternativa para matrizes e reprodutores, porque tanto os reprodutores como as matrizes precisam de uma alimentação mais saudável. Por quê? Porque a gente vai buscar com esses animais a longevidade. A gente precisa, pelos custos, pelo valor de um animal desse. Existem matrizes, pessoal, que a gente compra ela por 3 mil e até mais de 3 mil reais uma matriz, né? Uma matriz geralmente nós a utilizamos em 7 partos. 7 partos é o ideal, a gente utilizar essas matrizes em 7 partos. Esses 7 partos, se você levar em consideração, vamos supor, uma matriz Duroc, uma matriz F1 branca, ela pode lhe dar nesses 7 partos, em média, 70 leitões. Mas uma matriz Duroc, ela pode chegar nesses 7 partos e lhe dar 30 leitões. Entendeu? Então a gente precisa ver o custo de criar esse animal, o custo de cada leitão. A gente precisa colocar na ponta do lápis tudo isso. Então a gente precisa alcançar uma longevidade desses animais para que a gente possa tirar os custos desse animal, para que a gente possa
ter saúde esse animal para que a gente possa produzir mais tempo com ele. Então, voltando ao assunto da alimentação alternativa, eu costumo dizer que a alimentação alternativa ela é ótima, excelente para o animal de engorda. Inclusive, eu estava falando com o nosso amigo Naldo, de Pernambuco, hoje, e dizendo que eu utilizei aqui o pó de bolacha quando eu engordava meus animais e eu tive um excelente resultado, né? Eu colocava o pó de bolacha em uma proporção com o milho. Na época o milho estava muito caro aqui na minha região e eu utilizava a metade de milho, a metade de pó de bolacha e colocava a soja na quantidade certa, na quantidade correta. Então é muito interessante você utilizar isso. Ah, Hermógenes, mas eu queria utilizar um macarrão cozido. Pode utilizar o macarrão cru. Eu já utilizei macarrão, eu passava ele na forrageira, fazia um pó, misturava também, mas sempre tinha que ter o milho e sempre tinha que ter a soja e sempre tinha que ter o núcleo na ração, tá certo? Então a ração alternativa pode sim ser utilizada, você pode sim substituir alguns ingredientes, mas evite tirar totalmente a soja e evite tirar totalmente o milho. O animal vai sofrer? Não, não vai sofrer. O animal vai adoecer? Não, não vai adoecer. O animal vai comer, o animal vai se alimentar, o animal vai se nutrir, mas não vai ser igual ao animal alimentado com a soja e com o milho, tá certo? Eu quero, lá no grupo da Granja Peru, teve um colega, não me recordo o nome dele, que hoje ele postou, hoje mesmo a gente estava vendo agora, antes de eu vir para cá, aproximadamente às 17 horas, 18 horas, antes de eu vir para aqui para a granja, ele postou no grupo uma experiência que ele fez com um animal Black Faixa da Granja Peru. Não o animal, um filho, né, um descendente dessa fêmea Black Faixa. A Black Faixa ela é uma mistura de Duroc com Hampshire, ou pode ser também Duroc, Pietran e Hampshire, né? Mas é um animal que tem Hampshire e que tem Duroc no sangue obrigatoriamente. E o que foi que ele fez? Ele separou um animal desse, né? Não foi nem a ponta da rama, como a gente fala, que é aquele animalzinho mais raquítico, o menorzinho do lote, nem foi o maior, foi um mediano. Ele separou esse animal, isolou esse animal em uma... Ele fez para esse animal 300 quilos de ração, né? Ele informou que ele passou o período de creche, saiu da creche com aproximadamente 12 quilos de vida, né? E ele separou esse animal com 12 quilos e aproximadamente, ele falou 45, 60 dias, né, de creche, e esse animal saiu com mais ou menos 12 quilos. E ele criou esse animal por 182 dias, ou seja, ele não visou a quantidade de dias, e sim a quantidade de ração. A experiência dele foi 300 quilos de ração, esse animal vai comer 300 quilos de ração. E quando ele terminar de comer os 300 quilos de ração, eu vou abater ele e vou ver quantos quilos ele deu. E a experiência foi fenomenal, pessoal. Eu elogiei muito ele e agradeci, porque isso que ele fez serve para mim e serve para você. Mais uma experiência na suinocultura. Então, o que ele fez? Quando ele abateu esse animal hoje, o animal limpo, sem cabeça, sem víscera, né? O animal limpo, as bandas, como a gente fala, a carne, deu 127 quilos. Ou seja, um animal que saiu da creche com 12 quilos, alimentou-se de 300 quilos de ração, e esses 300 quilos de ração que ele se alimentou durante 183 dias, ou seja, 6 meses e 3 dias, rendeu 127 quilos de carne. Pessoal, é uma informação muito importante para nós que criamos suíno, né? Ou seja, esse animal ele teve uma conversão alimentar de 300 quilos de ração, foi convertido em 127 quilos de carne. A gente não pode dar o desconto para aquele período de creche, porque esse período de creche é um período em que o animal está se estabilizando, né? Mas é muito importante, um exemplo, você compra um leitão meu, e o meu leitão aqui ele sai com 45 dias de vida para ser entregue para você, com uma média de
entre 8 e 11 quilos, entre 8 e 11 quilos. Então você compra um animal desse, se você produzir, se você der a ele 300 quilos de ração, ele pode atingir 127 quilos. O meu eu não sei, o dele atingiu, entendeu? Então é uma experiência, tudo isso é uma experiência e é válida para a gente. Mas se você fizer, e isso foi uma ração balanceada, uma ração de crescimento, do início ao final, foram 300 quilos de ração de crescimento. Hoje aqui, a minha ração de crescimento, ela tem um valor de custo de mais ou menos R$ 2,50, né? A minha ração tem essa. Então, 300 quilos dessa ração dá R$ 750, 300 quilos dessa ração. Vamos supor que você compre um leitão, né, a mim, que aqui o meu leitão de engorda custa R$ 250, então você vai ter um custo desse animal, né, de R$ 1.000. Ah, medicamento, vacina, isso, aquilo, pessoal, se tiver um trato bom, se tiver um manejo correto, é bem mínimo, é coisa mínima que você vai gastar. Uma dose de Suivem, dependendo da quantidade de animal que você tem, uma dose de Suivem custa R$ 1, entendeu? Então, assim, é uma coisa bem insignificante. Ah, um remédio para diarreia, uma dose de um Borgal, uma dose do Iflox, se você for levar na ponta do lápis, custa R$ 1, R$ 2 em um leitão. Então, é uma coisa bem que você não deve levar meio que em consideração, né? Sim, tem que entrar no custo? Tem, mas a título de uma experiência, a título de um achado desse, a gente precisa ter essa ideia, tá certo? Então, veja só, vamos lá. R$ 1.000 ficou o custo desse animal, um animal de 127 quilos de carne. 127 quilos de carne, se você for vender esse animal a R$ 20, né, ele vai dar R$ 2.400, pessoal. Né? Então, dá para a gente trabalhar, dá para a gente viver da suinocultura, criando sim um animal com ração, tá certo? Então, são essas coisas que a gente precisa informar para vocês. Com 6 meses ele produziu 127 quilos de carne. E você com 6 meses criando com vísceras de galinha cozinhada, com abóbora, com resto do ceasa, né? Com resto de frutas, de legumes, com resto de restaurantes, você em 6 meses você consegue atingir essa marca, você consegue atingir esse peso? Essa é a nossa pergunta. Por isso que eu digo, eu já tentei de tudo, pessoal. Já tentei de tudo, já coloquei minha esposa para lavar semente de maracujá, porque a semente de maracujá seca tinha uma quantidade boa de proteína, e depois nada disso valeu de nada. Né? Já catei naquelas mulheres que vendem macaxeira, mandioca, né? Aipim, depende da sua região, nos pontos de ônibus, catei aquelas cascas, botei para secar. Tudo para tentar fugir do milho e da soja, mas a gente não vive a suinocultura sem o milho e sem a soja, tá certo? Esse era o vídeo que eu queria falar sobre a alimentação alternativa dos suínos. Vocês precisam ter cuidado, vocês precisam ir para a ponta do lápis, fazer esse tipo de experiência que nem o nosso amigo, me perdoe, né? Lá no WhatsApp dele aparece só agro, então me perdoe eu não citar o seu nome aqui, mas eu vou ver se até a edição do vídeo eu conseguir o teu nome, eu coloco aqui. Um grande abraço a todos que ficaram até o final do vídeo, né? Aquele que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ajuda a gente, nos fortalece. Aquele que já é inscrito no canal, curte, compartilha, manda esse vídeo para alguns dos teus colegas que também participa da suinocultura, né? Para que a gente possa dividir essas ideias, para que a gente possa estar trocando ideias. Quando eu falo em estar trocando ideias, é porque muitas vezes eu recebo algumas dicas e algumas orientações também lá nas nossas caixas de mensagens, né? Muita gente vem no meu privado, porque em todos os meus vídeos tem o meu contato na descrição, tem o meu Instagram também, o pessoal vem, e a gente conversa muito com as pessoas, a gente atende, tem atendido as pessoas da maneira como eu gostaria de ser atendido também logo quando eu iniciei na suinocultura. Tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Podem contar comigo, tá certo? O que eu souber, eu digo, o que eu não souber, eu pesquisarei para dizer a vocês. Um grande abraço, fica com Deus, um cheiro no coração. Tchau!